Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Mas repare no discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ulisses Guimarães com a Constituição erguida em seu braço esquerdo. Entre as qualidades atribuídas pelo deputado Ulisses Guimarães, a Constituição de 1988 não tem uma mais importante que a outra. Mas uma, em especial, resume uma conquista que pode ter mudado os rumos da saúde pública no país: justiça social. Imagens em preto e branco. Manifestação em praça pública. Para entender melhor, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para ouvir o médico sanitarista Sérgio Arouca. Para a construção de um grande projeto nacional na área da saúde. Um projeto nacional que, ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive ser suprapartidário, que podendo fazer quase que um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. Sérgio Arouca encabeçou na década de 70 um movimento que lutou por um sistema de saúde universal, que atendesse a todos. É o que explica este professor do Departamento de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. E o Sérgio Arouca também tem um dado importante da sua biografia, é que ele vira deputado. Então ele vira um deputado constituinte e ele vai ser muito importante na costura, não é, interna, política, na Câmara dos Deputados para o próprio surgimento do Sistema Único de Saúde, levando em consideração a pauta da reforma sanitária, que vai ser toda pensada e organizada entre os anos de 1970 e 1980. 2 anos depois, promulgada a Constituição Federal, lá estava, entre outros, o direito à saúde no artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Isso só para começar, porque mais à frente, outros 4 artigos foram dedicados exclusivamente à saúde. O 196 diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Para esta advogada, a medicina preventiva é considerada como parte importante dessa garantia de saúde universal. A Constituição Federal fala sobre medicina preventiva no sentido de que é obrigação do Estado fazer políticas públicas de prevenção a agravos e doenças. Então, o Estado, através do SUS, ele não é obrigado somente a tratar as doenças, ele é obrigado a preveni-las também. Tão importante, a prevenção passou a integrar o currículo dos cursos de medicina na década de 1950. Rafael é professor na Universidade Federal de Minas Gerais e destaca a importância da disciplina, que também é chamada de saúde coletiva. Basicamente é a junção de todas essas questões, né, de prevenção e de tratar Augusto Aguiar, professor da UFMG. Né? Então, o médico ele tem que entender que as pessoas não são carros, né, que chegam estragados na oficina e têm que ser consertados. Tem toda uma mistura aí de questões ambientais, sociais, econômicas. Para ele, o segredo para desafogar as emergências dos hospitais, por exemplo, lotadas em muitas cidades, é o investimento em medicina preventiva. Um trabalho que
Quer dizer, às vezes o paciente vai para emergência justamente porque esse trabalho não foi feito. Na universidade, os conhecimentos dessa saúde coletiva não ficam restritos à sala de aula. No último ano do curso de medicina, alunos como Augusto se mudam para uma cidade do interior para fazer um estágio em saúde básica. Augusto passou 3 meses em Guaranésia, distante 450 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O nosso estágio dura em torno de 3 meses e nesse tempo a gente passa por uma imersão total numa perspectiva multidisciplinar, que inclui não só a assistência, mas também o planejamento das ações de saúde de cada local. Augusto gostou bastante da experiência. Certamente contribuiu para abrir meu olhar sobre essa realidade na atenção básica e me deu uma vivência que até então não tinha tido na faculdade. O estágio funciona mais ou menos como o Programa de Saúde da Família, do Ministério da Saúde. Os postos de saúde também concentram outra estratégia importante no combate a doenças: a vacinação. O Programa Nacional de Imunização ele é um dos melhores programas do mundo em relação a doenças imunopreveníveis, pela abrangência que é esse programa no Brasil, que é um dos países mais populosos do mundo, e por ser um programa gratuito, de atender toda a população. As campanhas preventivas vão além e tomam conta de prédios públicos com cores escolhidas por temas. O outubro, por exemplo, é rosa. Novembro, azul. São campanhas que ajudam sim a sensibilizar a população, porque como são prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, o câncer é uma delas, esse monitoramento, essa sensibilização em um momento específico auxilia você melhorar as taxas de rastreamento tanto do câncer de mama como o câncer de próstata, mas também nós podemos estender para outros tipos de câncer. E o que dizer de um hospital público inteiro dedicado ao tratamento preventivo de doenças com plantas medicinais? É o Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, que fica em Goiânia. A unidade foi inaugurada em 1986 e, na época, foi batizada de Hospital de Medicina Alternativa. Foi uma parceria feita na Luciana época Caetano, na Índia, farmacêutica do na qual alguns médicos indianos vieram até a nossa cidade e implementaram este serviço aqui no hospital. A maioria dos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos já foi produzida com plantas medicinais cultivadas dentro da própria unidade de saúde. A meta é retomar esse serviço. Nós temos um laboratório aqui dentro da unidade que é responsável pelo fornecimento de medicamentos homeopáticos e fitoterápicos. E estamos passando também por um período de reestruturação do nosso horto de plantas medicinais. E após essa reestruturação, nós vamos fazer a produção das plantas, dos nossos fitoterápicos aqui, e vamos fornecer o medicamento ao paciente que fazer a consulta aqui conosco. Vinícius Mateus é um dos pacientes. Com bronquite alérgica desde que nasceu, ele começou a fazer o tratamento à base de plantas medicinais na adolescência. Quando eu tinha 12 anos, porque eu sofria bastante com crises alérgicas, por exemplo, sinusite e rinite. Eu tinha essas crises recorrentemente. Então, por uma indicação de um profissional médico mesmo, eu comecei a fazer esse tratamento, ele me indicou, falou que seria bom, que iria ajudar. É um tratamento que o viés dele é preventivo, não é um tratamento para solucionar uma crise que você está passando ali naquele momento. Então, um tratamento que você vai fazer a médio e longo prazo para prevenir esse tipo de crise. As alergias diminuíram e hoje, aos 26 anos, Vinícius tem consciência de que muitas das crises da época da infância poderiam ter sido evitadas se ele tivesse iniciado o tratamento com os medicamentos naturais mais cedo. Sofria muito com essas crises de sinusite, de rinite. E já nos primeiros anos de tratamento, eu cheguei a passar vários anos sem ter nenhuma crise nesse período ou durante o resto do ano todo. Então, foi um tratamento muito bom para mim. Além do bem-estar para os pacientes, já que evita doenças, a medicina preventiva faz bem ainda para os cofres públicos. Que com isso a gente vai conseguir diminuir e muito as doenças. Rafael Parente, e com isso secretário evita de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. E também diminuir o custo na saúde. A gente vai conseguir tratar muito melhor a população de uma forma muito mais efetiva.
No próximo bloco do Repórter Justiça, você vai conhecer as terapias integrativas, que não substituem, mas complementam os tratamentos tradicionais na busca por uma vida com mais saúde. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Até já! Vinheta de transição, no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição, no Centro Repórter Justiça. De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os brasileiros que nasceram em 2019 devem viver até aproximadamente 76 anos e meio, um aumento de 3 meses se comparado a 2018. É apenas uma média, esse número pode ultrapassar e muito os 70 anos. E com o aumento da expectativa de vida no Brasil, cada vez mais se torna importante evitar o aparecimento de doenças. É aí que entra a medicina preventiva. Para eu envelhecer Patrícia Tavares, bem, para eu chegar nos meus 90, 80, bem, eu preciso começar a investir na minha saúde agora. Eu preciso realmente ter um acompanhamento, eu preciso estar vendo se os meus exames estão normais, se o meu hábito de saúde está legal, se minha saúde mental está legal. Então, tudo isso precisa ser investido mais precocemente. O ideal era que você não saísse do pediatra e saísse para o geriatra ou então para o urologista, enfim. Então, o importante é estar sempre fazendo um acompanhamento. Quem vê a Francisca assim, tão disposta, nadando, não imagina que ela tem artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações. A aposentada é paciente da doutora Patrícia. Aliás, não somente ela, mas praticamente toda a família. Tenho a minha irmã e tenho a minha sobrinha, que também fazem o acompanhamento, porque a gente acha importante o cuidado anterior. A reeducação alimentar também ajuda a reduzir a incidência de doenças, como, por exemplo, o colesterol alto, a hipertensão, diabetes, até o câncer. Isso porque uma boa dieta pode fortalecer o sistema imunológico. Quando a gente fala em melhora da saúde e do sistema imune através da alimentação, é o básico da nutrição. Adição de vegetais, frutas e água. E qual é o significado de adicionar vegetais e frutas? É porque dessa forma a gente fornece compostos bioativos, fitoquímicos, que vão direto para o intestino e que dessa forma eles melhoram a nossa saúde intestinal. Se a gente tiver uma saúde intestinal em dia, consequentemente a gente tem uma melhora do nosso sistema imune. A Luciana mudou os hábitos alimentares, uniu a atividade física e hoje já colhe os frutos. A minha alimentação foi cortada muitos alimentos que inflamam o corpo, como o glúten, Luciana o leite, Araújo, empresária. E realmente eu percebi mudança muito drástica no meu corpo para melhor, porque antes eu achava normal sentir dor de cabeça, eu achava normal ter indisposição, não dormir bem. E quais são os alimentos indicados para a melhora do sistema imune? Açafrão. Pimenta do reino, o açafrão é anti-inflamatório, a pimenta do reino potencializa o uso do açafrão. Quando a gente tem um azeite junto desses dois, você melhora a entrada desses temperos no seu intestino. Entrando esses temperos no seu intestino, a gente melhora uma saúde intestinal, consequentemente, sistema imune. Outra alternativa, adicionar alho nas refeições, no preparo dos alimentos, como uma forma também de potencializar esses antioxidantes envolvidos no processo da saúde intestinal. Os dentistas também podem ser aliados nessa prevenção a doenças. Enxergar o paciente além dessa imagem. É isso que propõe a fisiologia integrativa na odontologia. Essa especialidade avalia a pessoa como um todo. Não trata somente uma cárie, por exemplo, mas tenta entender a origem dela e onde isso pode levar. E vejo como um dever proporcionar saúde aos meus pacientes, buscando entender e orientar como os hábitos alimentares e o estilo de vida deles vai impactar no surgimento de doenças. Muitas vezes, as doenças elas surgem em outras partes do corpo e têm a sua manifestação na cavidade oral, como o aparecimento de aftas, por exemplo, causadas por uma deficiência nutricional.
Um dos métodos de tratamento usados na fisiologia integrativa na odontologia é a suplementação de vitaminas. Uma carência nutricional, ela leva a uma série de fatores na área odontológica, como, por exemplo, o aparecimento de cáries, né? Se o paciente tem uma deficiência de vitamina D muito grande, muito elevada, o seu esmalte ele fica enfraquecido, né? Não só o esmalte, mas como os ossos também. Então, a gente precisa avaliar esses exames de sangue adequadamente, né? Vendo qual é a carência nutricional do paciente e, a partir daí, fazendo uma boa suplementação com vitaminas, com minerais. Foi o que fez o Rafael para tratar dores musculares e nas articulações. A mudança que eu senti ao longo de 3 meses da suplementação foi uma melhora considerável. Rafael Oliveira Passos, na mandíbula, empresário. No estalar da mandíbula e no cansaço muscular que eu tinha nessa área da mandíbula, que me incomodava muito. A dona Alvori também fez a suplementação vitamínica. Antes das vitaminas, eu sentia muita dor nos ossos, Alvori muito cansaço. Lima, aposentada. Depois da vitamina, me sinto bem, não sinto mais dor. Existem ainda práticas complementares que ajudam a prevenir doenças. Uma delas é a acupuntura. Algumas pessoas ainda têm medo dessas agulhinhas, mas a técnica milenar é uma alternativa no tratamento de desequilíbrios orgânicos. A acupuntura vê o corpo como um fluxo de energia. Acupunturista e quando esse fluxo de energia é quebrado, vem um desequilíbrio e, consequentemente, uma doença. Se nós conseguimos manter o nosso corpo em harmonia física, mental e corpórea, nós criamos uma barreira protetora, evitando assim com que uma doença se aloje no nosso corpo. A Jéssica, além de acupunturista, é aromaterapeuta. Essa terapia, também alternativa, tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Os óleos essenciais possuem diversas propriedades e já eram usados por antigas civilizações como China, Egito, Grécia. A aromaterapia se transformou ao longo dos anos e atualmente vem sendo considerada uma técnica complementar aos cuidados da saúde. Nós conseguimos evitar doenças como a ansiedade, o estresse, a depressão, nós conseguimos evitar dores, conseguimos trabalhar no nosso sistema gastrointestinal, conseguimos também auxiliar na questão imunológica, que está sendo muito importante no que nós estamos passando ao longo dos dias, e também trabalhar nas questões antifungicida, antibactericida e antiviral. Uma outra possibilidade para cuidar da saúde é a meditação. O método é uma maneira de dar uma pausa no cérebro e evitar o desenvolvimento de doenças relacionadas ao estresse. A gente tem essa tendência de dissociar o corpo da mente e acha que as doenças do corpo não tem nada a ver com a nossa mente. A meditação vai fazer exatamente essa correção. É como se fosse um antídoto que trouxesse uma clareza interna maior, que como consequência vai trazer uma aceitação maior das circunstâncias, vai trazer um entendimento melhor do que acontece no dia a dia de qualquer um e como consequência vai reduzir drasticamente os níveis de estresse. Durante o isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, as buscas por termos relacionados à meditação atingiram recordes, segundo o Google. A pergunta: como fazer meditação para ansiedade cresceu 4.000% em comparação com 2019. Uma portaria do Ministério da Saúde de 2017 inclui a meditação na lista das chamadas práticas integrativas e complementares oferecidas à população pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E se eu puder dar uma dica de meditação, seria sentar num lugar confortável, de preferência silencioso, e simplesmente observar a sua respiração, perceber a sua respiração. Foi o que a Alexandra, aluna do Bruno, passou a fazer após ser diagnosticada com depressão. Ela uniu meditação com a prática de yoga. Foi nessa ocasião que eu conheci o Bruno e ele me ensinou diversas práticas de respiração, além de focar na yoga, em estar presente. E eu
fui saindo da depressão até um ponto que eu achei que eu poderia tirar o remédio que eu tomava, né? E realmente eu conversei com o médico e tirei o remédio, fui tirando aos poucos e nunca mais eu senti nada parecido. Na verdade, eu me sinto bem equilibrada, né? E depois do intervalo, saiba como a tecnologia pode auxiliar na prevenção de doenças e ainda como a atividade física pode ajudar a ter saúde. O Repórter Justiça volta já já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Fazer check-ups preventivos é uma forma de identificar doenças e, consequentemente, evitar que problemas de saúde se agravem. Mas, com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas resolveram adiar a ida ao médico. Por exemplo, o número de mamografias feitas em 2020 foi 84% menor em comparação ao mesmo período do ano anterior. O levantamento foi feito pela Fundação do Câncer, com base em dados do Sistema Único de Saúde. Diante de um cenário tão complexo, transformações se fizeram mais do que necessárias e a tecnologia ganhou espaço, como a telemedicina, que é o atendimento médico online. O governo federal até sancionou uma portaria que autoriza o uso da telemedicina durante a crise causada pela Covid-19. Logo nessa época, essa médica intensivista passou a atender os pacientes por meio de computadores, tablets ou celulares. A telemedicina facilita, porque você consegue uma consulta pelo celular. A maioria das plataformas estão disponíveis pelo celular. Então você ganha tempo, né, de deslocamento, inclusive ajuda nas filas dos hospitais, que principalmente agora estão sobrecarregados. Então, com a avaliação da telemedicina, a gente consegue resolver uma boa parte das consultas e assim que a gente percebe qualquer problema com o paciente, a gente encaminha para uma avaliação presencial. Além da agilidade, a telemedicina pode desafogar a emergência dos hospitais. Existe uma estimativa hoje que mais de 80% das consultas de pronto-socorro podem ser resolvidas por telemedicina, que são os casos que a gente atende de gripe, resfriado, dor de cabeça, dor nas costas, né? E agora na pandemia, as orientações de Covid também. Homem corre em esteira. Homem pedala em bicicleta. Homem nada em piscina olímpica. Se exercitar é uma forma de prevenir doenças. A Organização Mundial da Saúde, em um documento com novas diretrizes globais sobre atividade física e comportamento sedentário, afirma que fazer exercícios regularmente é fundamental para o controle de diabetes tipo 2, cânceres, doenças cardíacas e ainda reduz os sintomas de depressão e ansiedade. A Agência Internacional alerta que, por ano, até 5 milhões de mortes no mundo poderiam ser evitadas se a população fosse mais ativa. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todas as pessoas sigam uma rotina de exercícios aeróbicos. A OMS sugere até 300 minutos de treinos semanais, o que significa 1 hora de exercício 5 vezes por semana ou cerca de 40 minutos todos os dias. A organização enfatiza que crianças, pacientes crônicos, idosos, grávidas e até pessoas com deficiência podem ser fisicamente ativos. A boa notícia é que qualquer tipo de movimento conta. É o que explica esse pesquisador de uma universidade do Reino Unido que ajudou a elaborar o guia da OMS. Por exemplo, a caminhada que a pessoa faz para ir da sua casa até o supermercado, fazer suas compras, também conta com uma atividade física. As atividades que as pessoas fazem limpando suas casas também conta com uma atividade física. Acumular esses diversos momentos de movimento, independentemente se são exercícios físicos ou se são atividades, movimentos, por exemplo, de lazer, brincar com os filhos, né? Ou ir de bicicleta ao trabalho, né? Ou levar o cachorro a caminhar, enfim, esses movimentos que a gente movimenta o corpo também contam dentro desse
volume de atividade física que a gente recomenda, ou que a OMS recomenda nesse último guia. Mas a intensidade do exercício é importante. Estatísticas da OMS mostram que 1 em cada 4 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. A Organização Mundial da Saúde estima que isso custe 54 bilhões de dólares em assistência médica direta. A prática de atividades físicas mudou a vida do Carlos Eduardo. Ele pesava 136 quilos, já estava com a cirurgia bariátrica marcada, quando resolveu se dedicar a uma rotina de exercícios e melhorar a alimentação. Como resultado, ele emagreceu 34 quilos. Tinha todas as taxas alteradas, pressão Carlos Eduardo alta, Corrêa, engenheiro, glicose, ácido úrico. Eu treino pela manhã todos os dias e a disposição que eu tenho durante o dia é um absurdo. É completamente diferente. Esse professor de CrossFit nota nos seus alunos a mesma disposição que o Carlos Eduardo relata ter com a prática de atividades físicas. O Igor reforça o que diz a Organização Mundial de Saúde. Todas as pessoas podem ter uma rotina de exercícios. Eu tenho alunos aqui de 7 anos, tenho aluno mais idoso, então vai de acordo com o interesse da pessoa. A gente consegue adaptar, consegue trazer atividade física independente da idade. Não importa a idade, sempre é hora de começar. Quem vê o João Fernandes assim, tão disposto, não imagina que ele era sedentário e ainda fumante. A combinação lhe custou caro. Em 2005, ele sofreu 3 infartos agudos do miocárdio. Os ataques cardíacos acenderam um alerta em João Fernandes, que decidiu mudar de hábito. Ele parou com o cigarro e começou a praticar atividades físicas, mais especificamente a corrida de rua. Hoje, o idoso de 63 anos é recordista brasileiro e mundial, o único atleta do país a correr com 4 próteses cardíacas. Hoje me sinto muito realizado. João Fernandes, atleta. E com disposição de sobra. As minhas taxas eram todas altas. Hoje está tudo normal. Acho que a atividade física é tudo para o corpo, para a mente, independente da idade. Eu acredito que a atividade física fez e faz um grande bem para o corpo e para a mente e te ajuda a retardar a velhice. Mas não é preciso chegar à soma de 3 infartos, como aconteceu com o João Fernandes, para se mexer. Esse médico cardiologista explica que existem exames que ajudam na descoberta precoce de um problema cardíaco. O eletrocardiograma é básico, Gabriel bem Cunha, comum, cada dia mais, né? É aquele exame que traz o traçado básico elétrico do coração, dá muita informação. O ecocardiograma, que mostra a estrutura cardíaca por dentro, ele vai mostrar para a gente a normalidade de fluxo cardíaco e de estrutura cardíaca. O teste ergométrico, ele vai mostrar para a gente, por exemplo, alterações da isquemia, de possíveis isquemias cardíacas, ou seja, chance que a pessoa teria de ter um infarto, né? Não é um exame tão preciso, mas ele é muito bom por ser de fácil acesso. Esses são apenas alguns exemplos, são vários os exames, até laboratoriais, que ajudam na prevenção e tratamento de problemas cardiovasculares. Homem corre em exame cardíaco. Bebê nada com a mãe, ela o segura. Com o isolamento social, os exercícios em casa ou aulas online passaram a fazer parte da realidade de muita gente. Alguns aplicativos fitness tiveram um crescimento de até 300% em número de downloads. E há quem aposte que a prática de exercícios em casa veio para ficar. É o que acredita esse personal trainer que tem um aplicativo com dicas de corrida. O aplicativo é justamente para trazer a consciência sobre a atividade no qual você está inserido, para que você possa buscar cada vez mais a saúde de forma saudável, de forma consciente. Em casa, na academia ou na rua, o importante é se exercitar. Homem mergulha para nadar. O Repórter Justiça fica por aqui. Mas se você quiser rever esse ou outros programas, acesse no YouTube o canal TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem, você já sabe, temos um novo encontro. Até lá! Mulheres correm esteira.
Créditos finais. Produção, Regina Souza. Reportagem, Joyce Pires. Edição de texto, Vanessa Lima. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Paulo Dutra e Jair Bilho. Assistência técnica, Eric Oliveira e James Nobre. Edição de pós-produção, Daniel Cajueiro. Videografismo, Lucas Matias. Audiodescrição, Visuáudio. Roteiro, Tainá Leão. Narração, Frank Nascimento. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção e programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2021.